Olá pessoal, continuando falando desse livro aqui, O Fim do Mundo Antigo e o Princípio da Idade Média. Então ele vai falar sobre essa ascensão do cristianismo, ali especialmente no século IV, né? E de Constantino, né? Constantino ele vai falar sobre o papel dele ali no Concílio de Nicéia, que foi em 325, o primeiro concílio ecumênico da Igreja. Parece certo que a opinião do imperador pesou bastante no concílio e se deu seu apoio ao partido do bispo de Alexandria, tal não foi por convicção teológica, isso é evidente, era demasiado ignorante nas coisas do espírito, mas sim antes por ter sofrido influências pessoais, muito provavelmente de Ósio de Córdoba. A priori era quase impossível não se sentir indisposto para com Ários, um homem autoritário como era, o imperador o via com os maus olhos, um subordinado que discute a opinião dos seus superiores. O mal maior de Ário, aos olhos de Constantino, foi sem dúvida o de não passar de um simples sacerdote, enquanto que Alexandre era um bispo. Então Constantino se aliou ao bispo. Então, é curioso como é que na morte, né, Constantino foi batizado por um bispo ariano, apesar do concílio ter dado vitória à ortodoxia, né, contra Ário, né? Ário foi condenado. Então teve uma reviravolta aí nesse meio tempo, né? Outro episódio interessante que ele chama a atenção é de Paulo de Samosata. O caso de Paulo de Samosata representa um fato extremamente significativo. Para se desembaraçarem do seu colega excomungado, os padres do concílio de Antioquia dirigiram-se ao imperador Aureliano. Isso lá por volta do século III, tá? Ainda não estamos em Constantino. 250, por aí. Então eles se dirigiram ao imperador Aureliano, um fervoroso adepto do culto do sol, do mitraísmo, que além do mais virá pouco tempo depois publicaram um édito contra os cristãos. Não há, pois, quaisquer escrúpulos impedir ao pagão para exilar o bispo cristão, cujas opiniões não são conformes às dos colegas. Isso por volta de 270. Então veja que curioso, o próprio bispo cristão recorreu ao imperador pagão para que exilasse o adversário, que era um outro bispo cristão. A igreja pediu a intervenção do Estado para se livrar do oponente. Interessante, né? Página 55. Apoiada pelo Estado, dispondo do Estado, a Igreja tornar-se-á com extrema rapidez intolerante e fanática, iniciando uma série de perseguições. A partir de Teodósio, 380, os pagãos passam a ser perseguidos. Então, a Igreja de perseguida passa a ser perseguidora. O retorno ao paganismo ou ao judaísmo são punidos por Graciano e Teodósio em maio de 381 e 383, respectivamente, passando a ortodoxia romana a ser imposta a todos os povos regidos pela nossa clemência, a partir de 28 de fevereiro de 380. Então, não somente a religião ela passa a ter um status cada vez maior dentro do império, como passa a perseguir os opositores, né? Sobre o reinado de Honórios, tanto a heresia como os casos de cisma são assimilados a crime. E o exílio já não será suficiente. Contra os dissidentes, mesmo cristãos, par-se-á a usar a tortura e os suplícios. Aqui ele não cita nenhuma referência, mas ele já faz essa afirmação, né, que a igreja já começa a usar a tortura contra os opositores. Enfim, a igreja acabará por lutar contra toda opinião que se pretenda independente, procurará abafar todo pensamento livre e é quase incompreensível que não o tenha conseguido. O concurso do Estado terá de ser pago pela igreja e o preço será sua total submissão ao Estado. A partir do Concílio de Arles, 314,
oferece-se para excomungar todo aquele que se recusa a cumprir serviço militar. Daí a aprovação das prepotências e dos crimes de Estado. Não vai senão um passo, e também este não tardou a ser dado. A Igreja vai se acostumando a servir-se do braço secular para obter conversões. Assim acaba por enfraquecer e perder o seu poder de assimilação. Tendo passado a ser uma maioria, a sociedade cristã assiste a uma quebra do seu nível da moralidade. A igreja, imensamente alargada, já não pode continuar a ser a sociedade dos puros, dos santos, daqueles que esperam no temor e nas mortificações o fim dos tempos. Identificada ou quase com o mundo, a igreja sofre profundamente a degradante influência da vida, coisa fatal, pois no século reside o mal. E para lhe escapar, uma só via de recurso parece possível: viver à margem do mundo, artificialmente, buscando o deserto ou a solidão, enclausurando-se a sós, ou coletivamente num mosteiro. Não é por mero acaso que o ascetismo eremita e mais tarde monacal vem a surgir exatamente inicialmente no Oriente e precisamente na altura do triunfo da Igreja. Conclusão: se o Estado romano fez o negócio algo duvidoso, também a Igreja, ainda que arrecadando grandes lucros materiais, veio a sofrer terríveis perdas espirituais. Aqui também na página 234, ele vai falar alguma coisa. Aqui, ó. Aí já está falando ali do século VI, né? O Papa Félix III excomungara os patriarcas de Constantinopla e de Antioquia, autores do Enótico, através do qual o imperador Zênon julgara o poder por fim as querelas entre monofisistas e católicos. Infelizmente, Justino, o imperador Justino, era um zeloso devoto. Perseguiu não só os maniqueístas e os judeus, mas também as seitas cristãs, como os monofisistas e arianos. Em 523, ordenou que fossem entregues aos católicos as igrejas desses últimos. Foi esta ordem que veio a provocar atritos entre o imperador e Teodorico. O ostrogodo, tolerante para com os católicos da Itália, não admitiu que os seus correligionários não pudessem usufruir os mesmos favores no Oriente. Então aí está falando aí do uso do Estado, né, para reprimir as seitas e dissidências, né. Então ele vai traçando esse cenário, né, que vai dominando a igreja e paralelamente o império vai declinando. Aí diz assim: será que os contemporâneos se deram conta de que algo estava a findar, de que algo de novo nascia para a vida na data de 476? E 476 é a data da invasão dos bárbaros, né, que marca o fim do Império Romano. Será que eles sentiram isso? Ferdinando Lott ele diz que não. As pessoas desses tempos tiveram um amargo sentimento da decrepitude do império, sobretudo a partir dos reinados de Honórios, de Acádios e dos seus sucessores, mas não parecem ter se apercebido de que uma das duas metades da República Romana, o Império do Ocidente, deixara de existir. A data de 436 não é de modo algum para eles uma data fatídica, quando, neste mesmo ano, o chefe bárbaro do exército germano-romano da Itália, Odoacro, considera inútil continuar e elevar ao trono um soberano fantasma, reconhece ou finge reconhecer, de conluir com o Senado romano o imperador reinante em Constantinopla como seu único soberano. A unidade do império é assim restabelecida na majestade da sua pessoa. Essa ficção prolonga-se ainda por longo tempo. Acabamos de dizer que nas parcelas do império que caíram em poder dos invasores bárbaros, como no caso dos visigodos da Gália e em Espanha, e dos ostrogodos na Panônia e mais tarde na Itália, dos burgúndios da Gália e talvez até mesmo dos vândalos na África, os seus chefes serão por longo tempo considerados como exercendo um poder que lhes foi delegado pela autoridade imperial.
Então, essa perspectiva, né, eles não têm essa perspectiva de 476 tudo ter acabado, né? Existe um sentimento de continuidade, né? Ainda que eles se declarem como o único imperador reinante de Constantinopla, como seu único soberano. Então ele fala dessa queda, né, desse declínio do Império Romano, é marcado também pelo declínio das cidades, que elas vão se tornando cada vez menores, e pelo declínio das trocas comerciais. O declínio, inclusive, do dinheiro. As moedas de ouro e prata são cada vez menos presentes e vão saindo de circulação. Tudo isso é o resultado aí que vai do século 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vai marcando esse fim da antiguidade e o início aí da Idade Média. Muito obrigado, então.